gelo se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Vamos começar aí escutando esse louvor maravilhoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Certo? Boa noite a todos vocês que estão aí entrando. Escuta esse belo louvor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade, bondade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Boa noite, a irmã Iracilda, nosso amigo aí Bastião também, boa noite a vocês que estão aí entrando. Estamos iniciando aí ouvindo esse belo louvor, tá? Escute e medite na letra desse louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Hoje nós temos um momento de oração. Você já pode até aí deixando aí o seu pedido de oração, tá bom? Nós vamos aqui estar iniciando ao término desse louvor. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, tá? Nós vamos fazer a leitura desse texto após esse belo louvor. Justiça e igualdade. Pronto. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, tá? Lá no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do texto do versículo 1 até o versículo 9, tá certo? Josué capítulo 1. Capítulo 1, do verso 1 até o 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar,
para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Hoje a nossa live ela será com um tempo mais reduzido. O irmão Leandro, que sempre está auxiliando no louvor, ele teve que viajar até Curitiba, lá na cidade de Lapa, resolver uns assuntos particulares. E nós vamos estar orando também pela vida dele, porque ele tem sido um cooperador do Evangelho, né? Atuando aqui na área do louvor, está fazendo falta hoje, tá? Então nós vamos orar pela vida dele também. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, pela minha vida, pela minha família. Vamos colocar diante do Senhor e sobre a dependência do Senhor as nossas vidas, tá bem? Vamos orar comigo? Senhor Deus e amado Pai, mais um dia nós estamos para te agradecer. Agradecer a Deus porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor deu o Seu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, a fim assim de nos salvar da perdição eterna. O Senhor tem derramado o Teu Espírito sobre as nações e sobre o mundo, chamando o povo para o arrependimento verdadeiro e genuíno. E nós oramos para que esse Espírito continue a trabalhar nos corações e na vida do Teu povo, para que pregue a mensagem do Evangelho com amor, com ousadia, com paixão e também com submissão à Tua ordem. Abençoa cada família e cada lar que está nos acompanhando, que o Senhor possa proteger cada lar, atender, ó Pai, às necessidades urgentes de cada um. Nós sabemos, ó Deus, que vivemos dias difíceis, mas descansamos no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor cuidará de nós e tem cuidado. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre os meus familiares, sobre a igreja que o Senhor me confiou a estar assim liderando, cuidando, pastoreando, que o Senhor possa me ajudar nessa tarefa prazerosa, mas também que requer muita responsabilidade e renúncias. Sem a Tua ajuda não irei conseguir. Abençoa a minha família e o meu lar. Abençoa todo o rebanho de Deus que está espalhado sobre a superfície da terra, em especial a igreja nossa aqui em Iguatu. Aqui o Senhor tenha assim cuidado. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos aí na expectativa do retorno do nosso culto presencial. No próximo domingo nós já iniciaremos pela manhã com um número reduzido, com apenas 30% da capacidade da lotação máxima da nossa congregação. E nós aguardamos no Senhor que seja um retorno abençoado, que em breve nós possamos aí abrir as portas para os nossos amigos visitantes e que
a igreja do Senhor Jesus Cristo possa ser edificada com esse retorno. Creio que é de plena valia essa questão da atuação da igreja do Senhor Jesus, porque nós sabemos que muitas vidas têm estado assim com medo, né? Têm ficado preocupado até mesmo com o dia de amanhã que nem nos pertence. E nós sabemos que Deus tem a resposta para as questões da vida, tá? Então, a igreja aberta no sentido de templo, os pastores, os líderes pregando em cultos presenciais, creio que o corpo de Cristo será edificado. Tenho dito e vou repetir. A igreja ela não foi feita para funcionar de lives. A live ela é apenas um recurso para esse período, me refiro à igreja, para esse período onde nós não podemos estar presencialmente reunidos, tá? Mas creio que todos os irmãos aí estejam com saudades, né, do nosso culto presencial. No próximo domingo nós estaremos aí vivendo novamente essa comunhão. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, tá? Será em Josué capítulo 3, apenas o versículo 5, tá? E depois da nossa meditação, nós iremos aí estar fazendo o nosso momento de oração, tá? Se você quiser deixar o seu pedido, faça o seu pedido que nós vamos estar colocando diante do Senhor. Josué capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio do seu povo. Tá? Essa foi uma promessa gloriosa de Deus a Josué. Josué ele estava liderando uma multidão, milhares de pessoas, uma estimativa de 3 a 4 milhões de pessoas, que saiu do Egito, da escravidão do Egito, e estava caminhando rumo à terra prometida. Tá? Nós sabemos que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, porque desobedeceu assim ao Senhor, e Deus permitiu com que toda uma geração morresse, para que surgisse uma nova geração com o coração voltado para Deus. E Moisés, o líder da nação, o mediador da antiga aliança, aquele que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, aquele que estendeu o cajado e o mar se abriu para o povo passar, ele havia morrido. E Josué sempre acompanhou Moisés em sua liderança, sempre auxiliou Moisés na sua liderança. E quando Moisés ele morre, o Senhor vocaciona, chama Josué para liderar essa nação e fazer com que esse povo herde a terra prometida. Só que herdar a terra prometida não era uma tarefa fácil, tá? Havia muitas nações que eles precisavam guerrear e vencer. Havia muitas tribos e povos para poder o povo de Israel guerrear e vencer. E Moisés e Josué sabiam dessas verdades. E no capítulo 1 que nós lemos, o Senhor dá uma palavra de ânimo a Josué, né? Diz: olha, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí Deus começa a reafirmar a promessa que ele havia feito a Moisés, né? E ele começa a reafirmar essa promessa a Josué. E diz: olha, Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês. Como eu prometi a Moisés, eu vou cumprir. Tá? Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates. E no verso 5 do capítulo 1 ele diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, ou seja, como eu
ajudei a Moisés, eu também serei contigo, eu irei te ajudar. Não te deixarei, não te desampararei. Porém, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar essa terra, que eu prometi aos seus pais que lhes daria. E ele repete de novo Deus aqui para Josué. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, tá? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Então essa é uma palavra de encorajamento. É uma palavra do Senhor para um homem que estava com medo de assumir essa responsabilidade. E o Senhor traz essa palavra de encorajamento, tá? E isso nos deixa uma lição. Porque Deus, Ele, quando nos chama para realizar uma missão, Ele promete estar conosco. Ele promete nos ajudar. Aliás, quando Ele nos chama para uma missão, a missão é dEle, né? A obra é dEle. O que nós vamos fazer não é para nós, é para Ele, tá? E tantas e quantas vezes causa um temor em nosso coração e algumas perguntas surgem por conta do medo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou vencer? Será que o Senhor está comigo? E talvez essa palavra ela venha de encontro ao seu coração, aos nossos corações, diante de alguma situação que o Senhor tem nos chamado para fazer. Talvez tomar uma decisão por Cristo, começar a congregar em uma igreja para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e talvez futuramente estar até pregando o Evangelho. Às vezes nós vemos isso tão distante, né? Mas o Senhor, Ele chama, o Senhor, Ele vocaciona, Ele capacita, e Ele trabalha justamente através da vida daqueles que nós costumamos dizer que são os improváveis do reino. Aqueles que ninguém dá nada por ele, né? Que ninguém acredita que ele vai conseguir realizar algo para Deus. E Deus chama, talvez como chamou aqui Josué, e diz: eu serei contigo, tá? Eu irei te ajudar. Porém, ele dá algumas diretrizes, né? Cuidado para você seguir a lei do Senhor, né? A lei que eu dei a Moisés, que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso é uma referência a uma obediência que o Senhor requer dos líderes, ou daqueles que o Senhor chama para realizar uma missão, tá? Então, Deus, Ele criou um povo para ser um povo obediente à sua palavra, um povo que seja obediente ao seu chamado, né? Um povo que seja obediente às suas ordens, para que seja um povo santo, um povo separado. Isso é um processo. Isso é um processo de crescimento espiritual. Isso não acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. Isso é um processo na qual todos nós passamos, né? Nós passamos por um processo de crescimento espiritual, tá? E Josué sai com esse povo. Josué sai com esse povo sobre esse mandado do Senhor, sobre essa ordem do Senhor. E eles chegam de frente para o Rio Jordão. E ali estava uma grande dificuldade e barreira, porque era um período de cheia. O Rio Jordão, as águas fortes em suas correntezas, e Josué com mais de 2 milhões de pessoas, né? Sendo aqui que nós acreditamos que poderia haver até 4 milhões de pessoas. Então você imagina o tamanho do desafio, liderar 4 milhões de pessoas, tá? E o Senhor, no verso que nós lemos, ele diz o seguinte: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E aqui eu quero entrar nesse ponto, tá? Porque antes da passagem do Rio Jordão, Josué, ele acorda um pouco mais cedo, sai nos acampamentos, o povo andava no deserto, fazia as suas tendas. Quando iria viajar, desarmava as suas tendas, arrumava e continuava a sua viagem. Josué sai nos acampamentos, né, e dá esse recado: olha, se santifiquem,
Se santifiquem, porque amanhã ou hoje o Senhor fará maravilhas em nosso meio, tá? Então, diante daquilo que o povo tinha para conquistar, do período que eles saíram do deserto, lá do Egito, e passaram 40 anos no deserto, agora eles estão prestes a entrar na terra prometida, né? Tanto tempo aguardando, tanto tempo esperando, tanto tempo caminhando, tanto tempo aí na expectativa de alcançar essa promessa do Senhor. Agora chegou o grande momento, o momento da conquista da terra prometida, tá? Só que tem um porém. Antes do povo de Deus conquistar, Deus dá uma ordem a Josué, para que Josué dê uma ordem a esse povo. Peça a esse povo que se santifiquem, tá? Porque era mais ou menos assim que o Senhor queria falar. Se não houver santificação, eu não tenho como operar maravilhas no meio do meu povo. Se não houver santificação, eu não vou operar maravilhas no meio do meu povo. Porque, meus queridos, o Deus que nós servimos, o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Ele é um Deus santo, é um Deus que não pode contemplar, né, a impureza, no sentido de absorver para si. É um Deus que deseja que o povo que Ele chame para servi-lo seja também um povo santo, tá? E nessa ordem que Ele dá, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas. Ele não fez maravilhas, ou nesse sentido, Ele não iria fazer tais maravilhas se esse povo não se santificasse. Então era necessário que esse povo se santificasse, né? Passasse pelo ritual da purificação, né? Lavasse todas as vestes, né? Todos os objetos fossem purificados, tá? Isso era um ritual do Antigo Testamento. Antes que esse povo fizesse isso, o Senhor não iria operar maravilhas, tá? Deus só iria operar maravilhas no meio daquele povo se aquele povo se santificasse. E isso nos ensina algo muito precioso, tá? Porque, meus queridos, analisando as pregações ultimamente, principalmente de líderes comprometidos com a palavra de Deus, em expor a palavra de Deus com fidelidade, nós temos visto um chamamento muito grande, né, nas mensagens, creio eu ser direção, né, do Espírito Santo, um chamamento muito grande para o povo de Deus se alinhar com Ele, buscar esse alinhamento com Ele, buscar se consertar com Deus, tá? Talvez pessoas que estão aí vivendo uma vida desregrada na sua vida moral, desregrada na sua vida social, né, desregrada na sua vida familiar, tem faltado honestidade nos seus negócios, né, tem faltado um caráter aprovado diante de Deus, muitas vezes compra e não paga, muitas vezes mente, muitas vezes xinga, muitas vezes tem comportamentos que desonrem o nome do Senhor. Essa palavra santificação, esse pedido para o povo de Deus se santificar, é um chamamento para que o povo se alinhe com Deus. É um chamamento para que o povo reflita como tem andado, como tem se comportado, como tem pensado, como tem agido, né? Como tem tratado os seus negócios, né? Como está a nossa consciência para com Deus. Como está a nossa consciência para com Deus em relação àquilo que nós deveríamos fazer de certo e muitas vezes estamos fazendo errado? Tá? Essa é uma pergunta pertinente, porque sem uma vida santa o Senhor não opera maravilhas. Muitas vezes, meus queridos, nós sentimos que algumas coisas não dão certo em nossas vidas, né? E trava, e parece que tem uma coisa errada na engrenagem,
né? A vida financeira não anda, a vida familiar não prospera, tudo que vai fazer não dá certo, e você tenta um negócio e não dá, tenta outra coisa e não dá, e você vai se decepcionando com Deus, mas tantas e quantas vezes isso é resultado de uma vida não santificada para com Ele, né? De uma vida desalinhada para com Deus. E nós precisamos buscar esse alinhamento para com o Senhor. E eu creio, meus queridos, que o Espírito Santo ele tem trabalhado de forma geral na Igreja do Senhor, no mundo todo, né? Com essa mensagem de um chamamento para um alinhamento para com Deus. Creio eu que por causa da volta do Senhor Jesus Cristo está tão iminente, tão próxima, né? Então, um conselho, não meu, mas da palavra de Deus essa noite, é que nós venhamos a nos santificar, tá? Lá na carta aos Hebreus diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual nós não veremos ao Senhor, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar também, né? Sede santos porque eu sou santo, tá? E aí você pode perguntar, o que é ser santo? O que é um santo do Senhor? E culturalmente nós pensamos que santo é aquilo que nós pregamos na parede ou colocamos em cima da estante, né? Aquele formato de um homem ou de uma mulher de gesso que é pintado e designa o santo tal, tá? Mas ser santo ou santo não é isso. A palavra santo, no seu original grego, nos dá um sentido de separado, né? Um povo separado, um povo separado para o serviço do Senhor, um povo escolhido por Deus para viver de uma forma diferente do que o mundo vive, tá? É viver de uma forma fiel à palavra de Deus, é ter princípios, né? E princípios baseados na palavra de Deus. É amar quando o mundo não ama, é perdoar quando o mundo não perdoa, muitas vezes engolir sapo enquanto o mundo não engole sapo. Muitas vezes é rejeitar vaidades, né? Enquanto o mundo é vaidoso. Muitas vezes é ser taxado de chato ou quadrado por não aceitar determinadas situações por uma consciência pura para com Deus, uma vida piedosa, mas fazer isso enquanto o mundo acha normal, é falar a verdade enquanto o mundo mente, né? É ter um coração sincero para com Deus enquanto o mundo tem um coração corrompido, é ter uma mente voltada para o Senhor enquanto o mundo tem uma mente depravada e voltada para o pecado, é ser fiel nos seus negócios enquanto o mundo diz que nós devemos ser espertos nos nossos negócios. Tá? Então ser santo é você ser separado desse mundo corrupto, é você ser honesto nos seus negócios, tá? E o texto diz que quando Josué chega para aquele povo, diz santificai-vos, tá? Santificai-vos. Embora que nesse texto fala de uma cerimônia, de um ritual de purificação, hoje o que Deus quer dizer para nós é que nós devemos alinhar a nossa vida com Ele. Alinhar a nossa vida com Ele, alinhar os nossos passos, alinhar os nossos pensamentos, alinhar o nosso coração para com Deus. É voltar a uma vida diária de leitura da palavra de Deus, é voltar a uma vida de oração, né, com sinceridade para com Deus. E creio isso que é a misericórdia de Deus, né, porque o Espírito Santo tem voltado as mensagens para esse alinhamento nessa reta final. Isso é o que eu acredito, pelo que os sinais nos mostram, que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próximo, tá? Está próximo, sim. E você pode crer nisso porque é bíblico, é o ensinamento bíblico. Então, amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, após esse povo se santificar, esse povo cumprir com todo o ritual requerido, né, pela lei de Moisés lá em Levítico,
após eles fazerem isso, aí o Senhor opera maravilhas, né? Porque diz o texto, se você for continuar lendo, eles, né, passam o Rio Jordão que estava em época de cheia, né, a pé, a terra seca, porque o Senhor, ele forma ali uma barreira do jeito que fez o Mar Vermelho. E após passar o Rio Jordão, eles começam a batalhar, né, com outras tribos, outras nações, e vencem todas as batalhas. E aí também maravilhas que o Senhor começa a operar. E também outra grande maravilha, que é justamente a queda do muro de Jericó. Se você continuar lendo lá no capítulo de número 6, você vai ler essa história, né? Onde Jericó é destruída. Muralhas fortíssimas, muralhas com pedras que não teria como ser destruído. E Deus ordena ao seu povo, né, que vá lá de 7 voltas, na 7ª volta grite bem alto, né, toque as trombetas, e quando o povo faz isso e obedece, os muros de Jericó caem, o povo invade ali e bota aquele povo para correr e ocupa a terra que o Senhor havia prometido. Não foram o grito dessas pessoas que derrubaram a terra, não foram o toque das trombetas que derrubou o muro de Jericó. Quem derrubou foi o Senhor, mas ele pediu para o povo fazer isso para que eles vissem as maravilhas do Senhor, tá? E são essas as maravilhas que o Senhor começa a operar, mas ele só começa a operar depois que o povo se santifica, porque sem santificação não tem como Deus operar maravilhas no meio do seu povo, tá? Sem santificação não tem como Deus operar maravilha no meio do seu povo, porque Deus, ele é santo e ele quer andar no meio de um povo santo, um povo consagrado a ele. Então, quando nós nos consagramos a Deus, ele começa a operar maravilhas em nossa vida, ele começa a operar maravilhas em nossa família, ele começa a operar maravilhas na sua igreja, no seu povo, ele começa a operar maravilhas no seu trabalho, ele começa a operar maravilhas nos seus negócios, ele começa a operar maravilhas por meio de você, tá? E você começa a ver as maravilhas do Senhor, tá? Só que quando você vai ler o capítulo 7, o povo de Israel vem numa sucessão de vitórias. E eles têm uma derrota, tá? Eles têm uma derrota para uma tribo. E Moisés o Josué acha esquisito, porque ia tudo bem, ia tudo maravilha, né? O Jordão, eles passaram a terra seca, as muralhas de Jericó caíram, venceram várias nações, e agora eles perdem uma batalha. E Josué questiona a Deus: mas Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E eles descobrem o que aconteceu, né? Um homem chamado Acã, ele comete o pecado, e esse homem está no meio do seu povo, tá? E depois que é descoberto o pecado de Acã, lá no capítulo 7, no verso 20, Acã responde: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Tá? Então era uma ordem que o Senhor tinha dado, de não pegar os despojos da Babilônia, de outras terras, né? E Acã pegou, roubou, escondeu, e ele estava no meio do povo de Israel. E por conta do pecado de Acã, todo o povo de Israel é prejudicado com isso. Tá? Todo o povo de Israel é prejudicado com isso. E aí o que é que acontece? Deus manda exterminar Acã e toda a sua clã. Tá? E aí o motivo pela qual, né, o povo perdeu essa batalha foi justamente eles fazerem ao contrário do que Deus havia ordenado, né? Santificai-vos, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E quando o povo deixou de se santificar, cometendo pecado, aí eles passaram a ser derrotados, tá? Porque, meus queridos,
Deus ele nos chamou para viver uma vida de obediência à sua palavra, tá? Então muitas vezes, tal como Acã, com pecado oculto e escondido, né? As derrotas vieram, as coisas passaram, porque aquilo que estava atrapalhando, aquele pecado oculto, quando ele foi revelado, confessado, que Deus tratou, aí o Senhor voltou a operar maravilhas, tá? Voltou a operar maravilhas. E isso é uma lição para nós, tá? Por quê? Porque nós devemos ter uma consciência cristã. A nossa consciência para com Deus é a nossa. Tivemos um probleminha aqui no sinal, mas creio que já deu tempo de retornar. Nós devemos ter uma consciência para com Deus, tá? É o nosso coração que deve estar alinhado com Deus, tá? Se existe algo errado na sua vida, tá, para com Deus, você deve consertar. Porque muitas vezes a nossa vida ela fica travada, porque Deus não está operando maravilhas. E as maravilhas que Ele não está operando é justamente por conta dessa vida de pecado que muitas vezes nós levamos em oculto, tá? E qual é a sugestão? É o que o texto diz, confessar o pecado. O Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Agora, nós não podemos andar achando que nós somos exclusivos e que nós não precisamos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele já perdoou, né? Ele perdoa, mas nós precisamos confessar, tá? E ter um coração voltado para Deus e para a sua palavra, tá? E se você for ler o desenrolar da história, todo o livro de Josué, você vai ver que é um livro de conquista. O povo conquista a terra, divide aquela terra, e é justamente a terra de Israel, tá? A terra de Israel. Então a palavra-chave para essa meditação dessa noite é santificai-vos, tá? Santificai-vos para que o Senhor faça maravilhas no meio do seu povo. Porque sem essa santificação, né, diz Hebreus que nós não veremos ao Senhor. E eu creio, meus queridos, que como nunca antes o Senhor quer trazer esse reavivamento aos nossos corações, buscar uma vida, né, alinhada para com Deus, tá? Para que nós venhamos a estar preparados, né, e não sermos pegos de surpresa na volta iminente do Senhor Jesus, porque a volta dele está próxima, tá? Que o Senhor abençoe o seu coração e a sua vida com essa palavra, tá? Nós vamos orar nesse momento para encerrar e colocar também, né, diante do Senhor alguns pedidos que nós temos aqui. Não foram mencionados, mas chegou até mim, não foi mencionado aí na live, mas a irmã Luísa agradece pelas orações, né, que Deus tem derramado sobre a família dela, né? Nós oramos pela vida da irmã Luísa junto com vocês, e ela hoje está agradecendo mais uma vez. Bênçãos. Ah, tá. Pelas bênçãos, né? Pelas maravilhas que o Senhor tem derramado, né, sobre a família dela. Deus abençoe, irmã Luísa. Deus continue abençoando você, o Francisco, o Felipe, tá bom? Nós vamos orar aqui pela minha irmã, tá? Que Deus possa estar restaurando a saúde dela, física, emocional. Vou orar por alguns amigos conhecidos que foram acometidos aí pelo Covid-19. E também vamos orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue abençoando de uma forma extraordinária a sua vida, tá bem? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a tua serva, a irmã Luísa, com um coração grato, expressa essa gratidão e reconhece a tua grandeza, o teu poder na vida dela e na vida da sua família. Que o Senhor continue a derramar das tuas bênçãos na vida dela e na sua família, na vida do irmão Francisco, do Felipe. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de alguns amigos, né, como o Teté, o Marlos, a Neuma, a Fabrícia, que testaram positivo para o Covid-19. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Deus, ajuda-os nessa recuperação, graças ao Senhor. Eles já estão se recuperando, mas eu coloco em tuas mãos, pedindo a tua misericórdia. Abençoa o nosso país, que tantas vidas têm sido ceifadas por conta desse vírus, tantas pessoas desempregadas, tantos empresários aí sofrendo na sua vida financeira.
né? Pessoas da saúde também, cansados de tanto trabalho, que o Senhor renove as suas forças. Abençoe cada família que está nos acompanhando em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor a vida da minha irmã Carpegiana. Ela não está legal na sua saúde física, emocional também. Toma essa tua serva em tuas mãos, Senhor. Pai, tenha misericórdia. Traga ânimo para o seu coração. Ajuda-o, sim, ó Deus, nesses exames que ela tem feito, se porventura ela tiver algo, que o Senhor dê sabedoria aos médicos para que seja descoberto o mais rápido possível que ela tenha, para que possa ser tratada. E na sua vida emocional, Pai, que o Senhor também possa estar assim trabalhando por meio do Teu Santo Espírito, trazendo renovo espiritual, refrigério espiritual, trabalhando, ó Pai, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Deus eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar com ela e curar essa vida, Pai. Abençoa também o Rivaino, a Ana Sofia, a Carol, todo aquele lar que o Senhor possa estar abençoando. No demais, muito obrigado por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus queridos, por hoje nós ficamos aqui, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. Muito obrigado por ter passado um pouquinho desse tempo conosco nessa live. Nós estamos aí com a projeção de continuar, né, transmitindo os cultos presenciais pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube, né? Não mais pelo meu Face pessoal, mas pelo Face da Igreja Batista da Convenção. Tá? Mas essa transmissão não vai ser para os nossos irmãos, porque os nossos irmãos vão estar presentes. Essa transmissão é para que nós possamos alcançar mais vidas, né? Que o Evangelho seja pregado aí até onde as pessoas forem assistir e ser alcançado, tá? E quando nós estivermos assim abrindo para os nossos visitantes, nós iremos estar mencionando para que você também venha participar do nosso culto presencial. Por enquanto não vai ser possível, tá? Mas em breve, se o Senhor permitir, nós estaremos aí juntos, tá bom? Tenha uma boa noite, Deus abençoe, fique com Deus.